natural. É como o médico, né? O médico chega para você e dá o diagnóstico da enfermidade que você está e diz assim: Maria, você vai ter que tomar esse remédio aqui para você ser curada. Mas Maria decide não tomar o remédio. É uma opção dela não querer tomar o remédio para ficar curada. Hoje, muitos sabem que tem certas situações que vai lhe levar à morte. Escolhas que vão lhe levar à destruição. Conhece a verdade, sabe da verdade, mas prefere viver aonde? A mentira. Então, são as escolhas. Aquela cidade, Nazaré, escolheu não aceitar Jesus ali. Eles escolheram viver uma situação difícil. E Nazaré foi uma cidade que ficou tipo amaldiçoada. Porque quando o lugar rejeita Jesus, as pessoas fecham as portas da sua casa para não ouvir uma palavra de Deus. Elas estão o quê? Expulsando Jesus de dentro das suas casas. Irmão, nesta noite, que Jesus ele foi criado, né? Em Nazaré, numa cidade chamada Nazaré. E aí ele cresceu, as pessoas viram ele crescendo ali, né? Um menino simples, na sua simplicidade, filho de José, carpinteiro. E aí, quando chegou na sua época, né, de ele exercer o seu ministério, e ele foi, como costume dos judeus, na sinagoga, no dia de sábado, e abriu um livro. E quando abriu o livro, verso a seguinte palavra, dizendo, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu. Ele foi falando, né? Então, a grande missão de Jesus foi o quê? Libertar, restaurar, salvar e curar. Então, foi para isso que Jesus veio. Quando ele fez o convite, vinde a mim todos os que se encontram o quê? Cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O discurso foi um discurso bonito ou não foi? Foi uma palavra forte ou não foi? Mas o texto nos diz aqui, na sequência, que quando Jesus ele começou a discursar, quando ele começou a falar acerca da sua missão, ele não teve aplausos, ele não foi
E aí, o que mais me impressiona, irmão Carlos e amigos e irmãos, é que Jesus queria curar em Nazaré. É que Jesus queria libertar em Nazaré. É que Jesus queria mudar a vida de pessoas ali na sua cidade que ele morava. Mas ele pôde fazer isso? Não. Por que ele não pôde fazer? Porque eles expulsaram Jesus da cidade que ele era morador. Morava em Nazaré. Então as pessoas ali não aceitaram Jesus ali, não aceitaram que ele libertasse, não aceitaram que ele curasse, não aceitaram. E aqui no texto está dizendo que Jesus ele veio para quê? Para pôr liberdade os cativos, dar vista aos cegos, né? E pregar o Evangelho, pregar o ano aceitável do Senhor. Mas as pessoas escolheram não ouvir o que Jesus tinha para falar para eles. Então, isso nos traz uma reflexão que muitas vezes a gente não vai ser aceito por todos. Nem todos vão nos ouvir, nem todos vão nos valorizar, nem todos vão querer, né, ouvir o discurso que Jesus tem para eles. Porque Jesus poderia dizer que ele era o Filho de Deus e que eles tinham que aceitar. Mas Jesus contendeu com eles ou retirou-se dali? Foi embora e deixou eles lá. Como quem diz assim, é opcional. É como um médico, né? O médico chega para você e dá o diagnóstico da enfermidade que você está e diz assim, Maria, você vai ter que tomar esse remédio aqui para você ser curada. Mas Maria decide não tomar o remédio. É uma opção dela não querer tomar o remédio para ficar curada. Hoje, muitos sabem que tem certas situações que vai lhe levar à morte. Escolhas que vão lhe levar à destruição. Conhece a verdade, sabe da verdade, mas prefere viver aonde? A mentira. Então, são as escolhas. Aquela cidade, Nazaré, escolheu não aceitar Jesus ali. Eles escolheram viver uma situação difícil. E Nazaré foi uma cidade que ficou tipo amaldiçoada. Porque quando o lugar rejeita Jesus, as pessoas fecham as portas da sua casa para não ouvir uma palavra de Deus. Elas estão o quê? Expulsando Jesus de dentro das suas casas. Então, Deus nessa noite está falando que foi assim no tempo dele. Ele não foi aceito por muitos. Muitos não queriam ouvir a palavra da verdade, porque quando Jesus ele se revela para o homem sabe que ele precisa mudar coisas na vida dele. E tem pessoas que não querem renunciar, elas querem continuar vivendo aquela situação. Aí quando Jesus fala a verdade, o que Jesus disse assim? E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Mas tem muita gente que conhece a verdade ainda, mas não quer. Não quer mudar, não quer mudança. Então, a gente pode fazer o quê? Continuar orando. Né? Mas a gente não pode mudar a mente e a vida das pessoas. Esses dias, uma pessoa, né, não é daqui, é de fora, e ela sofreu, passou muito mal, porque de decisões de alguém da sua família. Eu digo, meu amor, se você não tiver cuidado, sabe o que vai acontecer? Você vai embora e a pessoa vai ficar indo bem bom. Eu me preocupo sim. Tem situações que a gente se preocupa, a gente ora, a gente pede a Deus para mudar. Mas a pessoa tem que querer a mudança. Porque eu não posso mudar, você não pode mudar. Mas se a pessoa disser, a partir de hoje eu vou ser diferente, muda. Muda. Com a força de Deus e com a decisão da pessoa, a pessoa muda. Mas se a pessoa não quiser mudar, pai não muda, mãe não muda, Deus não muda. Porque é uma decisão de querer. Você vai ver na Bíblia todas as pessoas
eu quero mudança, eu quero mudar. Tem pessoas que você vê que a pessoa está precisando de um socorro, que a pessoa está no fundo do poço e você dá a mão, mas a pessoa não quer se levantar. Então, o que é que vai se fazer? Não pode fazer. Como Jesus não pode fazer ali na cidade. Jesus queria curar, Jesus queria libertar, Jesus queria mudar a vida de pessoas, mas as pessoas expulsaram Jesus daquela cidade. Não quiseram Jesus ali. A mesma coisa é hoje. Tem pessoas mais velhas que vai dar um conselho ou não, ele não quer ouvir. Não quero. Isso aí era antigamente, isso aí não faz parte da minha vida, não quer ouvir não. Porque sabe que está errado, sabe que tem que mudar, mas não quer ouvir, porque a verdade dói. Então, são as escolhas. E muitos estão escolhendo caminho de morte, caminho de destruição, não porque não conhecem a verdade, conhecem, mas preferem viver na mentira. Né? Então Jesus não pode fazer. E às vezes a gente questiona Deus porque o Senhor não muda essa situação. Por que Jesus? É tanto que eu queria que fosse diferente, mas a pessoa que está no cenário não quer a mudança. Aí a gente não pode fazer. Então, a gente ora, a gente jejuma, a gente paga o preço, mas a decisão de mudança tem que vir de lá, para cá. Né? Então, é isso que me deixou, sabe, mais consciente, mais firme, de que Jesus, sendo Filho de Deus, ele foi retirado daquela cidade. A Bíblia diz aqui no 30, né, que no 29, que eles queriam jogar Jesus do monte abaixo. Mas antes deles jogarem Jesus do monte abaixo, a perseguição era tanto, Jesus passou por eles e foi embora. Quando não quer, Deus não briga. Se não, a Bíblia diz que não é por força e nem por violência. Né? Então, a gente está fazendo nosso papel. Você na sua casa está fazendo o seu papel. Se alguém não quer ouvir, se alguém não quer obedecer, vai pagar o preço. E quando pagar o preço, você está com sua consciência tranquila, porque não é falta de aviso, não é falta de ensino. Então, tem situações que a gente vai até onde a gente pode e a pessoa não muda. Então, essa é a palavra que Deus trouxe nessa noite. Eu não sei, né? Tem situações que você não vai mudar, que é a pessoa que precisa mudar. Amém ou não amém? Amém. Então, essa é a palavra que eu trago da parte de Deus nessa noite. É uma palavra reflexiva e que vamos ficar em paz, porque, né, Deus está cuidando de tudo. E se tiver alguém nessa noite, né, que queira tomar sua decisão, vem aqui à frente que a gente vai orar por você e você vai sair daqui mais abençoado do que já é. Tem alguém? Não tem? Então eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Se você gostou deste vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, dê o seu like e compartilhe para que outras pessoas possam ver os nossos conteúdos, ok? Valeu!